Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. E seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta quarta-feira, nós estamos entrando no ar aqui através do seu smartphone, da sua Smart TV ou qualquer aparelho em que o YouTube transmita essa nossa participação aqui no programa de hoje. E se porventura você nos acompanha de algum desses aparelhos, talvez seja a primeira vez que você está chegando aqui, nos dê a confiança de você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, não deixar de curtir, de comentar e no final você apreciando aqui o conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. O Acordando para o Propósito ele acontece de segunda a sexta aqui no nosso canal. Então tem sempre vídeo aqui para poder abençoar a sua vida, abençoar seu ministério e trazendo para vocês reflexões por intermédio da Bíblia Sagrada. Reflexões por base no ensino bíblico. Esse é o nosso viés aqui. E nesse mês de abril nós estamos trabalhando aqui as nossas reflexões debaixo da ótica do tema Seja Inesquecível. Seja inesquecível. E tem uma coisa interessante que eu quero falar hoje aqui, que eu confesso que é algo que eu tenho, ao longo da minha caminhada, buscado colocar isso em prática. Por quê? Eu desejo, de todo o meu coração e para a glória de Deus, ser uma pessoa inesquecível. Uma pessoa que marca a vida das pessoas, uma pessoa que marca o ambiente aonde eu estou interagindo. Por que isso? Como eu falei para vocês, para poder nós expressarmos a glória de Deus por intermédio daquilo que Ele nos concede, daquilo que Ele colocou na nossa própria essência. Portanto, nós devemos ter algumas características importantes. Essas características vão ajudar muito em marcar a vida de outras pessoas. O que eu quero falar aqui para você hoje é sobre o bom humor. Bom humor. A pessoa bem-humorada, geralmente, ela reflete aquilo que são os traços da alegria. E por que eu falo isso para você? Por conta de temperamento, algumas pessoas elas tendem a não ser tão efusivas na maneira com que elas sorriem, na maneira com que elas esboçam algum tipo de emoção, seja por uma brincadeira, seja por uma conversa mais descontraída, seja até mesmo por uma piada, né, como que a gente fala, ou qualquer tipo de texto que seja cômico, que seja voltado para trazer algum tipo de alegria para a pessoa, algum tipo de questão relacionada ao humor. Então, o humor, na verdade, ele pode ter variações. Por isso que a gente fala bom humor. Então, a perspectiva de nós sermos bem-humorados, ela é, na verdade, uma maneira de refletir a nossa alegria. Agora, isso tem tudo a ver com aquilo que é transparecido. E eu digo isso para você da seguinte forma, como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado isso, inclusive no sentido de me expor a pessoas que têm um senso de humor muito mais aguçado do que o meu, até para poder eu também ter essa percepção sobre a ideia de ser bem humorado, de conseguir dar gargalhada de coisas da vida que às vezes são coisas sérias, mas que às vezes é necessário a gente descarregar um pouco e dar um sorriso, poder se alegrar também e poder rir de algumas situações que não devemos levar tão a sério assim. Na verdade, isso é uma coisa que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas. E por que uma pessoa que ela tem um bom humor, que ela tem essa expressão de alegria, ela é uma pessoa inesquecível? Principalmente por aquilo que irradia dela. Veja Provérbios 15, verso de número 13. A alegria do coração transparece no rosto. Então, a perspectiva do bom humor, da alegria, da pessoa bem-humorada, ela diz respeito a uma essência. E quando há essa essência naquilo que existe no coração, e aqui a gente sempre pensar no coração como a sede das emoções, a sede que abarca as nossas emoções. Então, o bom humor, a alegria, reflete em si o nosso coração, a nossa sede de emoções. Então, não estou dizendo para você que você tem que ser uma pessoa que transparece um sorriso na verdade, você não está nem um pouco afim, aquilo ali vai ser, na verdade, uma expressão de falsidade. Não é isso que eu estou falando para você. Você ter a sensibilidade, eu estou falando de você ter a sensibilidade em relação a transparecer aquilo que é a tua essência, a essência que Deus colocou para você. Aliás, Eclesiastes capítulo número 3 trabalha
essa conjuntura, né? Fazendo aqueles paralelos, aqueles contrapontos, fala sobre tempo de chorar e tempo de sorrir. Então nós sabemos que existem momentos de tristeza na vida, mas devemos também contrapor e entender que nos momentos de alegria nós precisamos fazer o quê? Transparecer através do nosso rosto. E como que transparece esse bom humor através do nosso rosto? Sorriso, gargalhadas, uma fisionomia agradável, uma fisionomia que possa apresentar um semblante que atrai as outras pessoas, o semblante às vezes pesado, um semblante às vezes sério, ele repulsa as pessoas. E aí você acaba sendo marcado não pelo seu bom humor, não pelo seu carisma, não pela sua alegria, mas por conta da sua seriedade de maneira muito desequilibrada. Aqui, para poder ser muito claro, exagerada, uma seriedade exagerada. Eu falo isso porque por conta da minha personalidade, por conta da questão do temperamento, tudo isso você precisa analisar, ok? Então você precisa analisar isso, porque você não precisa fazer com que algumas características tuas sejam desequilibradas para um aspecto ruim. Pelo contrário, você precisa pegar suas características e fazer com que haja um bom uso do teu temperamento, das tuas características, das tuas emoções. Então, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha que interessante isso daqui. A alegria do coração, então está falando que a alegria do coração, a sede das emoções, ela transparece no rosto. Agora, um coração que ele é angustiado, ele vai dar resultado negativo em outro aspecto. Porque não é só no rosto. Uma pessoa que ela é angustiada, ela tem um coração angustiado, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não transparece em nenhum momento a sensibilidade para se alegrar com as coisas da vida, uma pessoa que não tem contentamento com as coisas da vida, o que vai acontecer? Ela não vai somente... Tanto é que aqui não está dizendo que o coração angustiado vai fazer com que o rosto fique tenebrecido, que fique com a cara de rixoso. Não é isso que está falando aqui. Está falando que um coração angustiado oprime, olha só isso, o espírito. O espírito. Indiretamente, o que nós podemos aqui inferir através de Provérbios 15, 13, é que quando nós estamos sorrindo, quando nós estamos nos alegrando, quando nós estamos nos divertindo, quando nós estamos sendo um pouco mais leve no nosso comportamento, na nossa maneira de lidar com a vida, o que está acontecendo? Na verdade, nós estamos fazendo com que o nosso espírito fique leve e saudável. É isso que eu estou falando para você. O bom humor, a alegria, a transparência de uma essência que se alegra dá resultado, inclusive, na vida espiritual. Aquele aspecto que nós temos, às vezes isso vira até um jargão, né, para as nossas vidas, o que a Bíblia fala, né? Que você vai ser fortalecido dando glória a Deus. Isso é bíblico e isso é um fato. Quando você dá glória a Deus, o que você está fazendo? Primeiro, você está reconhecendo a soberania de Deus, você está reconhecendo a majestade de Deus e você está decidindo dar graças, dar glória ao Deus que está acima de qualquer circunstância. E o que isso vai acontecer? Você não vai ter um coração angustiado, logo você não vai ter um espírito oprimido. Então, direta e indiretamente, quando você se alegra, quando você é bem-humorado, quando você glorifica, quando você agradece, quando você transparece aquilo que há na essência da vontade de Deus para a tua vida, você, na verdade, está fazendo que o seu rosto seja formoso, que o seu rosto seja uma espécie de transparência daquilo que está no teu coração, como também espiritualmente você estará sendo abastecido. Então, ouse hoje dar um sorriso para alguém, ouse falar com alguém de uma forma que talvez você nunca falou. Às vezes você passa por uma pessoa, você dá um bom dia, mas aquele bom dia tão seco, tão frio. E hoje eu fiz isso. Eu chegando aqui hoje no nosso ministério, eu passei pela recepção aqui do prédio e dei um bom dia dando um sorriso para uma pessoa, ok? E uma pessoa que eu vejo que ela tem mais dificuldade de, por exemplo, de sorrir quando, por exemplo, fala de uma maneira natural com as pessoas. Então, aquela fisionomia mais
presa à seriedade. Então, a gente precisa destravar um pouco com isso. Talvez você vai abrir uma porta para a tua vida através desse sorriso, através dessa formosura do teu rosto transparecendo a essência do teu coração. E certamente você não vai ter um coração angustiado, portanto você não vai ter um espírito oprimido. Pelo contrário, você vai ter um espírito que seja o resplendor da própria glória de Deus. E isso vai fazer com que você seja uma pessoa inesquecível. Para quê? Para glorificar o nome de Deus aqui nesta terra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é Acordando para o Propósito aqui. Você pode copiar o link e compartilhar com o maior número de pessoas para que essas pessoas sejam abençoadas por essa mensagem bíblica de ensino e que traz uma reflexão maravilhosa para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Uma ótima quarta-feira para você e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, permitindo Deus.